Quais é que são as marcas que geram mais interesse? Neste momento eu diria que é. A motorização mais pesquisada? Houve um ligeiro decréscimo pós-pandemia, mas manteve-se sempre num nível muito elevado. Houve uma certa desmistificação. Qual é que é a porcentagem de carros importados no pisca-pisca? O top é. Sejam bem-vindos a mais uma Autotalks, desta vez com Filipe Neves do Pisca Pisca. Obrigado, Filipe, Muito obrigado por também. juntares a nós novamente. Nesta sessão vamos perceber o que é que os portugueses querem, o que é que os portugueses estão à procura quando pesquisam online. O Pisca Pisca é a plataforma que tem o maior número de anúncios ativos de carros usados em Portugal e a Razão Automóvel é o website com maior audiência do país. Tem mais de 1 milhão de leitores que todos os meses nos visita e que nos pesquisa e procura informação sobre automóveis, sobre notícias, sobre marcas. Portanto, temos dados para revelar, porque naturalmente que é uma informação que nós controlamos e que temos acesso. E vamos partilhá-la pela primeira vez neste Autotalks para perceber como é que estas plataformas digitais casam com os números das vendas dos carros efetivas, os carros que realmente estão na estrada, se de facto os portugueses pesquisam aquilo que é o resumo das vendas do parque automóvel em Portugal, ou se só procuram aquilo que realmente é a sua expectativa e aquilo que gostariam, mas na verdade não efetivam a compra. E vou começar pelos usados, com o Pisca-Pisca, e depois vou falar dos carros novos, que é mais a praia da Razão Automóvel. Filipe, vocês têm imensos dados sobre pesquisas, sobre marcas, modelos pesquisados, anúncios ativos, se os carros são nacionais, se são importados, qual é que é a motorização. Vamos abordar tudo isso nos próximos minutos. Olhando para os vossos números de automóveis, de anúncios ativos e de pesquisas, quais é que são as marcas que geram mais interesse e quais são os modelos que os portugueses mais procuram? Ora, muito obrigado pela pergunta e obrigado também pelo convite e fazemos este mix entre novos e usados. Não acho que a Razão Automóvel seja só de novos, como é evidente, portanto, o conhecimento é do mercado em si todo, portanto, acho que é óbvio. Acho que há uma relação direta entre aquilo que é o que está na rua e aquilo que nós vemos. Ou seja, as marcas como a Peugeot, como a Renault, como a Mercedes, como a Toyota, a própria Dacia. Portanto, nós temos uma relação muito direta e são estas as marcas mais procuradas, mesmo em termos também de o próprio combustível, ou seja, aquilo que se procura nos usados. Há uma ligeira diferença nos novos pós-usados, ou seja, nos usados o peso do diesel continua a ser muito forte e está até ao mesmo nível da gasolina e um bocadinho até acima. E depois, em termos de modelos, também se vê isso. Ou seja, nós pegamos e vemos que o Classe C Mercedes, o Renault Clio, o Peugeot 308, o 3008, o 2008, portanto, estão estes os principais 5 que têm este peso. E, portanto, reflete muito aquilo que é o parque automóvel que nós temos e o interesse dos clientes. Pegando um bocadinho aquilo que também estavas a dizer sobre se reflete o interesse e depois a concretização de compra, claro que nós temos uma lógica de, eu procuro, também tenho interesse em saber o carro aspiracional, ou seja, o carro mais caro, o carro que eu gostava de ter de sonho, etc. E depois, mas eu tenho um orçamento e, portanto, depois vou fazer a pesquisa para chegar ao meu orçamento. Tem uma vantagem também interessante que é, como também há soluções de financiamento, eu junto um carro usado que tem um preço mais baixo, com aquilo que é o meu objetivo, ter o carro, com a minha capacidade de ir mais além um bocadinho e, portanto, conseguir ter aquele carro que eu quero e que eu preciso. E, portanto, olhando para os vossos números em concreto e falando de marcas em específico, qual é que é a marca que reúne as preferências dos portugueses no Pisca-Pisca? Neste momento eu diria que é a Peugeot, muito próximo com a Mercedes e com a Renault. Portanto, são estas três. Há uma proximidade muito grande. Depois podemos fazer um breakdown mais de modelos, mas estas são as principais. Ok. E dizes que nas motorizações, a motorização mais pesquisada é a motorização diesel. Sim. E fala-se muito agora dos importados, que a grande fatia de carros importados em Portugal são carros de motorização diesel. São os carros que as pessoas mais estão a adquirir nesse tipo de veículos. Qual é que é a porcentagem de carros importados no Pisca-Pisca? São cerca de 30%, o que reflete muito aquilo que também é o peso dos importados no mercado no seu total. E dentro destes, cá está, o diesel tem um grande peso e tem vindo a aumentar, ou seja, desde a pandemia e desde as questões dos canais de distribuição e do valor que havia essa questão dos importados, que cresceu muito durante a pandemia,
houve um ligeiro decréscimo pós-pandemia, mas manteve-se sempre num nível muito elevado. Houve uma certa desmistificação do importado, não só para os profissionais que conseguem absorver esses carros e vendê-los no mercado, e, portanto, temos este peso de 30%. Portanto, reflete muito a realidade da importação que existe. Mas também, do ponto de vista da legislação, houve uma alteração recente que beneficia carros mais antigos e que ficou mais barato importar carros também. E falar em idade, qual é a idade média no top 5 das pesquisas, ou top 3, se souberes? Qual é que é a idade média dos carros pesquisados na vossa página? O top é 3 anos, ou seja, diria que este ano estão à procura de carros de 2021, 2022. 80% das pesquisas vão até aos 5, 6 anos. Portanto, é aqui que começa o interesse maior das pessoas. Ou seja, querem um carro novo, não demasiado antigo, e, portanto, o grande peso está entre os 5 e os 7 anos, que são 80% das pesquisas por antiguidade dos veículos. E do ponto de vista de motorizações, para além das motorizações diesel, nós estamos a fazer esta sessão no âmbito do salão automóvel híbrido e elétrico. Portanto, como é que os elétricos e como é que os híbridos têm estado a comportar no vosso portal? Vocês têm mais de 50 mil anúncios ativos, são uma plataforma com imensos anúncios. Sim, nós temos cerca de 9 mil elétricos e híbridos. Do ponto de vista de pesquisas, o elétrico está no topo dentro das motorizações green, verde, se quisermos, mas se somarmos os híbridos, as várias variantes de híbridos estão ao nível dos elétricos. Portanto, há ali uma divisão entre o elétrico puro e os híbridos. E, portanto, a pesquisa está nos dois lados. Portanto, para quem não está muito confiante, é o que nós notamos, no elétrico, portanto, o elétrico é uma pesquisa muito importante, mas os híbridos estão muito a par da pesquisa dos elétricos. Ou seja, nós já tivemos aqui uma sessão, os dois, sobre os carros elétricos, eram um risco, uma oportunidade, dos elétricos usados. Há pessoas, de facto, interessadas em perceber essa vantagem que podem ter em comprar um carro elétrico usado e pelo preço que é sempre muitas vezes chamativo, porque às vezes, como tu falaste, tem uma desvalorização mais acentuada face aos carros com motor a combustão interna. E eu vou revelar também os nossos dados. Nós temos dados do nosso site, que gera todos os meses, em média, 2,5 milhões de sessões. Portanto, é o site de automóveis com conteúdo de automóveis mais visto em Portugal. Portanto, temos aqui uma boa amostra daquilo que os portugueses mais procuram. Uma nota também, já que estamos a falar de audiência, para perceber porque é que nós decidimos fazer esta sessão, porque de facto temos dados que são representativos da maioria das pesquisas no país, tendo em conta que, por exemplo, a Razão Automóvel é responsável por quase 80% da audiência gerada em conteúdos do setor automóvel em Portugal, comparando tudo o que é feito em Portugal nestes conteúdos auto. A marca líder nas pesquisas dos portugueses na Razão Automóvel é a Mercedes, com quase 4% de audiência gerada só para a Mercedes. Segue-se a Toyota, a Volkswagen e depois em quarto lugar a Renault. Mas neste top 10 que eu aqui tenho, há um destaque que quero dar a uma marca chinesa que é a BYD, que entrou para o quinto lugar da marca que os portugueses mais procuram quando se trata de procurar novos modelos que estão no mercado. Depois segue-se a Audi, a Ford e a Dacia, curiosamente, aqui numa posição também no top 10, ainda que diferente depois no panorama das vendas, e que a Dacia lidera a particulares neste índice, né, do ponto de vista daquilo que é o mercado, mas no top 10 não é a marca que tem a mais pesquisas. Depois a BMW e a Mini em penúltimo lugar, e segue-se também a Peugeot, que é líder de vendas em Portugal, há 4 anos consecutivos. Aliás, a diretora de marketing da Peugeot esteve numa sessão connosco a falar sobre isso, e finaliza este top 10 dos últimos 12 meses no nosso website, das marcas que mais audiência geraram. No entanto, e para quem nos está a ver no YouTube, isto é mais fácil para quem nos está a ver, até porque pode de facto ver os dados carro a carro. Nós fizemos um levantamento, se vocês também podem fazê-lo, porque conseguem ver a audiência dos vídeos, dos carros que mais audiência geraram nos últimos 12 meses, entre 2024 e 2025, no nosso canal YouTube. E aqui os números são diferentes. Sim. E agora, Filipe, vou partilhar contigo que, apesar de, nas pesquisas de modelos novos de informação, uma marca como a Dacia estar na 7ª posição no nosso website, já no YouTube, os 2 modelos que mais audiências geraram no último ano
no canal do YouTube da Razão Automóvel foram o Dacia Duster e o Dacia Bigster, com uma margem até bastante confortável. E depois, em terceiro lugar, aquela história do carro aspiracional, o Ferrari 12 cilíndrico, é um carro que seguido pelo Renault 5 E-Tech, portanto isto é assim um bocado, é uma dinâmica sempre muito entre a curiosidade e aquilo que é o útil e o que eu estou a procurar. Mas se olharmos para os modelos que fecham este top 10, vemos carros que são carros super comuns de ver na tabela de vendas em lugares cimeiros. Pronto, o Duster e o Bigster já referi, passando à frente de um Ferrari, que é um carro que não é naturalmente um carro que todas as pessoas gostam, todas as pessoas gostam, mas depois não compram. Mas depois temos Renault 5, Captur, EC3, E3008, o Passat, o A5, o Twingo, um BYD Sea Lion, o Dacia Spring, Toyota Yaris e depois outros modelos aspiracionais a fechar um top 20 que fica em último lugar, finalizado pelo Toyota CHR. Ora, o que vemos é que aquilo que nos leva a ter esta conversa é percebermos que hoje as plataformas digitais é onde as pessoas estão e elas realmente estão a pesquisar, tanto no Pisca-Pisca como na Razão Automóvel. Pelo menos essa não é uma percepção, é factual, e vemos as vendas e de facto bate certo, o Parque Automóvel Nacional coincide com os conteúdos mais vistos nestas plataformas. Sim. Portanto, o digital é um reflexo daquilo que se passa no mundo, vamos chamar, não é o mundo real, mas é o mundo físico. A jornada já não é virtual, é digital. Há uma diferença de nome importante. O número de carros usados em Portugal é 4 vezes superior ao número de carros novos vendidos. E depois juntamos a isto o facto de que, obviamente, um modelo novo vai demorar o seu tempo a chegar ao mercado de usados. E, portanto, notamos isso. E pegando um bocadinho na Dacia, como estávamos a falar, nós temos alguns já no top 20 também de pesquisa, mas ainda não é o grosso da pesquisa, porque ainda faltam chegar muitos modelos desde que houve o grande boom das vendas Dacia. E notamos um bocadinho, são 3 coisas, e pegando um bocadinho também naquilo que é o aspiracional e o que os clientes querem, há 3 tipos de pesquisa, independentemente agora do peso, que é alguém que tem um orçamento bem definido e um objetivo bem definido do que quer, e começa logo por preço, antiguidade do carro, e depois faz o seu caminho, ou o tipo até de segmento, e depois temos a pessoa que sabe o que é que quer, eu quero esta marca, este modelo, e depois faz o restante dos filtros de valor, antiguidade, quilómetros, caixa, e depois temos obviamente o aspiracional, que é, eu gosto de ver carros, eu vou conhecer carros e vou procurar os carros que eu gostava um dia de poder ter e de adquirir. Vocês tiveram até há bem pouco tempo, não sei se ainda está online, o carro usado mais caro a vender em Portugal. Sim, e cada vez mais, as marcas também usam, e é interessante que é, e há procura. E temos várias leads e várias empresas de compra. E quando falamos com os nossos profissionais... Eu não me recordo do valor, mas... também não tenho presente. 1 milhão e... Sim, 1 milhão e 200 mil. Era uma coisa absolutamente... Aliás, eu lembro que na altura, quando surgiu, tivemos que verificar no nosso trabalho normal de verificação dos dados dos veículos, está tudo coerente, está tudo bem, porque nós somos uma plataforma que encontra e faz encontrar um comprador e um vendedor, se estava correto. E estava. E, portanto, era mesmo... Não era erro. Não era erro. É mesmo aquele valor. Eu não sei, eu não tenho a certeza... Mas eu não sei se não era um Carreira GT, não tenho certeza. Sim, era, exatamente. Porque boa memória, é isso mesmo. Pronto, não, chamou-me a atenção naturalmente, não é um carro comum de se ver à venda numa plataforma que são carros que normalmente vão a leilão e que estão noutro tipo de enquadramento de venda, não propriamente uma venda em anúncio. Mas é sem dúvida um excelente chamariz para quem o fez. É, claro, exatamente. No que toca à evolução das pesquisas, tu notas que, daquele que é o vosso histórico, que a pesquisa dos portugueses nos usados está a mudar? Sim, eu acho que sim, vai mudando e é muito... adapta-se àquilo que são as tendências, as modas e as pesquisas. E depois, como estamos a falar há bocadinho, nos novos, se vendemos isto, vão aparecendo os usados e acaba a ver esse reflexo. E às vezes até pode haver ali algum atraso entre, mas nunca mais aparece-me este carro que eu preciso e que eu gostava de ter, não está ainda nos usados. Nota-se, por exemplo, a nível de motorização, ou seja, de combustível, aliás. Ou seja, como é que foi a evolução a nível do combustível? Os elétricos e os híbridos tiveram um salto para o dobro do que era o ano passado. Portanto, há uma enorme mudança a nível dessa motorização. Embora o diesel e o gasolina continuem a ser grande, esse aumentou desmesuradamente. Portanto, há muita procura e muita curiosidade em termos dos veículos elétricos e híbridos. Ou seja, com os construtores a lançarem maioritariamente híbridos e elétricos, para não dizer nas marcas generalistas 90%
Sim. provavelmente são carros híbridos ou elétricos. O espectável é que no mercado de usados, o que ficar disponível daqui Sim. a alguns anos será híbridos e Sim, elétricos. claramente. Serão os carros com menos quilómetros e mais recentes, não haverão outras alternativas. Não é? Portanto, O desafio é um bocadinho o escoamento depois dos diesel que também existem no mercado. E, portanto, se nós temos 40% dos importados continuam a ser diesel, e um bocadinho com o resto da Europa se calhar está a fazer uma aceleração diferente, nós também temos, e nós somos um exemplo, mas estão lá. Mas vai acontecer, e portanto, se nós neste momento temos 8% do conteúdo que são elétricos e híbridos, eu diria que no final deste ano serão 15%, 16%, claramente, e sem grande dúvida nisso. A outra alteração, que estava aqui também a pensar e responder à questão, é também o tipo de veículo, ou seja, a carrinha era a principal pesquisa, e a seguir o citadino, e neste momento são os SUVs que já estão no topo. Portanto, Eu há acho aqui que- uma alteração da... eu quero deixar também a quem nos está a ouvir, estamos na reta final desta Autotalks, mas sobre o crescimento dos diesel importados e sobre o interesse que existe nos diesel em Portugal, também pela disponibilidade desses modelos. Acho que há aqui 3 fatores que temos que olhar para eles. Em primeiro lugar, a conveniência de ter um carro diesel. Um depósito que com 50 litros consegue que o carro percorra muitos quilómetros, portanto é mais económico para quem não tem um carro elétrico, quer um carro a combustão, é uma solução mais económica. E eu digo isto porque isso é factual. Um carro elétrico carregado em casa é mais económico do que um carro diesel, podem dar a volta às Fazer as contas coisas que que quiserem, sim. não há dúvidas. Vão à fatura de eletricidade, vejam quanto é que pagam por cada quilowatt-hora e façam as contas ao tamanho da bateria e vejam quanto é que custa testar um carro para 500, 600 km de autonomia. Portanto, isto não é um pensamento, nem estou aqui a tentar Evangelizar. é factual. Exatamente. Depois há outras questões, naturalmente. Se faz sentido, se não faz sentido, se é muito caro, se não é. Mas estamos a falar só de custo de andar no dia-a-dia. E o diesel, de facto, é muito atrativo nesse ponto. Depois há aqui na minha opinião, há uma disrupção provocada por questões legislativas e da lei que está em vigor, que beneficia em muito modelos diesel importados, principalmente com alguns anos. Vemos que a idade média desses modelos diesel importados é bastante elevada. Sim, mais de 100. Exatamente, portanto, são carros que são baratos de importar e de legalizar. E, naturalmente, é uma oportunidade, porque as pessoas querem aquilo que é o mais barato e aquilo que é o melhor para a sua mobilidade. Por isso é que vemos marcas como a Dacia estarem na preferência dos carros novos dos ligeiros de passageiros, porque as pessoas querem efetivamente aquilo que podem comprar e faz todo sentido. E tens um diesel importado de marcas e modelos que, enquanto novos, eram completamente incomportáveis para o orçamento. Completamente. E agora consigo ter. É uma oportunidade. Portanto, é uma Não há oportunidade de dúvidas falar. nenhumas em relação a isso. E depois também o facto de nós darmos um enquadramento diferente do ponto de vista da gasolina e do gasóleo a nível fiscal, noutros países não se verifica. Portugal continua, de certa maneira, a beneficiar o diesel, é algo que é histórico em Portugal, e muitos outros países já fizeram um caminho oposto. Portanto, abastecer gasolina não é necessariamente mais caro do que abastecer um carro diesel. E pronto, depois o preço dos combustíveis também é muito importante. Estamos sempre a falar de algo em comum. Sim, sim. Nestes 20 minutos, eu creio que aquilo que nós mais falamos vai sempre ao encontro, no final, do preço, do custo, porque os carros estão cada vez mais caros, é cada vez mais difícil comprar carros novos, e estes mecanismos que facilitam a aquisição de carros usados, importados, sejam diesel, sejam o que é que seja, para a maioria das pessoas, são a única oportunidade que elas têm de adquirir um carro novo, e eu acho que isso é positivo, tendo em conta que é uma forma que as pessoas têm de aceder a um produto para a sua mobilidade. Depois, a seguir, se podemos mudar isso ou não, com regras que permitam favorecer os carros novos, isso aí é uma questão que eu deixo a quem nos governa. Deixa-me só acrescentar, porque, por exemplo, um dos fatores que está a acontecer, e que é a minha percepção, que é os veículos novos, menos de 15 mil euros, não são nada beneficiados. E, portanto, empurra muito para o usado que vai até esse preço de médio. E, portanto, a categoria de novos de preço mais baixo não está a ser muito bem gerida nesse aspecto para ter alternativa. As pessoas procuram aquilo que é o mais acessível. Exatamente. E ficamos com esta mensagem. Exatamente. Aquilo que os portugueses querem, aquilo que os portugueses procuram no digital, segundo aquilo que acabamos de ouvir, é literalmente aquilo que é mais conveniente, que vai ao encontro do orçamento e que é o que faz sentido. E percebemos que este tema de ser diesel, elétrico ou híbrido
tendo em conta que os carros elétricos geram muito interesse nas nossas plataformas, na verdade as pessoas acabam por comprar aquilo que realmente podem comprar, ou por questões financeiras, ou porque se calhar não têm uma vida adaptada a estes novos veículos. Isso obriga-nos a fazer uma reflexão sobre o que o mercado está a fazer, sobre a oferta que existe de infraestruturas, sobre os preços dos carros, que é sem dúvida uma reflexão que construtores, políticos e quem nos governa devem estar atentos. Obrigado, Filipe. Muito obrigado também por ter convidado. E quanto a mim, tenho encontro marcado convosco num próximo vídeo. Um abraço e até à próxima.